Voltamos com o nosso Geração Saúde esta sexta-feira. A gente teve um probleminhazinho pequenininho com a matéria do Cassim, mas eu prometo que segunda-feira eu exibo essa matéria para vocês, para a gente conhecer melhor como foi todo o processo do Cassim para conquistar o ISO 9001 2015. Juarez conversou com a gente. Na segunda-feira eu pago a promessa e exibo essa matéria para vocês, tá bom? O nosso bate-papo agora é sobre um tema polêmico que gera muita conversa, muito debate, muita discussão e que precisa ser, sim, debatido e esclarecido. Nós vamos conversar agora sobre o uso exagerado do celular pelos pais. Isso mesmo. Recado em especial para você, papai e mamãe, que tem seu filho em casa e que precisa usar celular muito tempo por causa do trabalho. E para conversar sobre esse tema, nós convidamos aqui a Ionali Montenegro, que é psicóloga, e veio hoje bater um papo com a gente sobre esse tema. Ionali, bom dia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E eu já quero lhe agradecer por você ter topado. Chamei Ionali para conversar sobre esse tema, que é um tema importantíssimo e que a gente vê Ionali crescer tanto, né? Esse ritmo de trabalho que todo mundo tem, que leva trabalho para casa, não tem como. E esse uso do celular, ele por esse uso prolongado, Ionali, pode se tornar, inclusive, um vício mesmo? Sim. Minha gente, inclusive cuidado. Um transtorno, né? Que para ser transtorno precisa causar sofrimento intenso ou prejuízo em várias áreas da vida, né? Então, chegou a esse ponto de ser gente, considerado como um transtorno. Exatamente. A gente comparando a 10, 20 anos atrás, ninguém tinha esse hábito tão forte, porque os aparelhos também não eram como é hoje. Tudo mudou, mas mudou muito rápido, né, Ionali? Foi pouco tempo e a gente precisa se adaptar a essas mudanças para que não possa se perder aquele equilíbrio que precisa ser feito. Ionali, esse fácil acesso à tecnologia, né, como a gente já vem dizendo, esse uso excessivo desses eletrônicos no dia a dia, pode afetar ali os relacionamentos? Em especial com as famílias, com os filhos que estão ali, né? Qual a principal consequência desse uso excessivo pelos pais? Primeiramente, vamos falar desse uso excessivo, né? A gente sabe que tudo em demasia faz mal, né? Então, nesse dia a dia, né, em que os pais estão tão ali perto, né, dos eletrônicos, como é que fica a questão da interação, né? Como é que fica a questão do diálogo? Porque a gente sabe que para ter boas relações é necessário ter o diálogo como base, né? Então, faltando esse diálogo, faltando essa interação, a gente vê um certo isolamento nessa relação. Verdade. Né? E esse isolamento vai causar um certo distanciamento emocional, né? O que não é bom em se tratando de um convívio familiar. Não é bom em nenhuma relação, né? Mas já que a gente está tratando aqui do ambiente familiar, isso vai comprometer muito esse tipo de relação. Outro perigo, assim, outra ameaça que a gente vê, outro problema que a gente vê envolvendo essa questão seria a cobrança do pai para com os seus filhos, né? Então, como é que eles vão cobrar limites no uso do celular ou de qualquer outro dispositivo eletrônico se eles não estão seguindo a mesma regra? Exatamente. E criança é muito assim, né? Criança, ela reflete aquilo que ela vê os pais fazendo. E, Ionali, você pode dizer isso muito melhor do que eu, porque a psicologia já diz isso, né? E como é que você vai dizer, meu filho, não, já faz tempo que você está no celular. Se faz tempo que você também está e a criança está vendo. O que é que a criança pensa? Se meu pai pode, eu também posso. Isso. Então, esse equilíbrio que está se perdendo, né, Ionali? E um parênteses que eu abro aqui é que a criança ela aprende muito pelo espelhamento, né? Então, se ela está vendo que o pai e a mãe estão ali, né, naquele vício, né, naquele apego constante ao celular, então a tendência é que ela vá reproduzir isso também, né? E se a gente parar para pensar nas relações entre nós adultos, né? O natural é que a gente se sinta, que a pessoa se sinta chateada, ou no mínimo desconectada com essa pessoa, né? Naquele momento em que o outro está ali no aparelho. Com as crianças é muito semelhante, né? Muito semelhante. Agora, tendo em vista que elas não estão com as suas habilidades, sua capacidade de controlar suas emoções bem desenvolvidas, muitas vezes elas acabam reagindo e se comportando mal para chamar a atenção. Exatamente. Então, quando a criança está ali, está fazendo isso para me provocar, não é para lhe provocar. É a maneira que ela tem de reagir àquele uso, né? A gente imagina que na casa da gente mesmo, a gente pode observar quanto tempo você passa no celular e quanto tempo você passa com o seu filho, né? Fazendo essa média de atenção, de ali fazer a tarefinha junto, de perguntar como foi o dia, independente da idade, né? Se já fala é mais fácil, mas para não causar tanto prejuízo, e é isso que eu vou perguntar para você agora, Ionali, qual é o principal prejuízo desse uso exagerado do celular, do tablet, do computador, nessa relação aí entre pai e filho? A meu ver, seria os prejuízos emocionais,
né, os prejuízos emocionais, porque muitas vezes o que é que acontece? A criança e o adolescente, né, muitas vezes está sendo substituídos pelo celular. Né, e a gente vê o seguinte, que o celular já substituiu o relógio, a câmera fotográfica, o calendário, o despertador. E o cuidado maior que a gente deve ter, Carla, é para que também não venha substituir o principal e o mais importante, que seriam as pessoas. Né? Então, as pessoas elas precisam ser ouvidas, precisam ser observadas, precisam ser valorizadas. Né? E com os filhos não é diferente. Né? Os filhos, eles querem ser ouvidos, né? Querem se sentir como prioridade, não deixados de lado. Né? E com as crianças também, principalmente, né? Elas querem brincar, querem tempo de qualidade. Né? Então, por que não priorizá-las ao invés de estar lá o tempo todo no celular? Né? E a contradição dessa realidade é a seguinte, a tecnologia ela veio no intuito de facilitar as nossas vidas. Pois é. Né? Mas a gente está vivendo o oposto. Verdade. A gente está vendo que pelo nosso uso excessivo, ela está vindo prejudicar a nossa vida nos mais diversos aspectos. Exatamente. A criança, principalmente nessa primeira infância, né, nessa fase, ali 2, 3, 4, 5, 6 aninhos, mais ou menos, eles precisam muito desse contato com os pais. E a gente vê que esse contato está se perdendo. Você está, por exemplo, um jantar, um café com um amigo, o amigo está todo tempo ali no celular, não olha para você, lhe incomoda. Imagina uma criança, né, que está ali, quer interagir com o pai, com a mãe. E precisa realmente de ter um equilíbrio nesse processo para que não substitua, minha gente, pelo amor de Deus. Outra grande questão, Ionali, é essa questão que a gente já falou, inclusive, aqui, mas é preciso reforçar. Os pais não podem terceirizar a educação, muito menos a atenção dos filhos com o celular. Tá ali, perturbou, eu estou trabalhando aqui, então deu o celular, deu o tablet para ele ficar quietinho ali enquanto eu faço isso aqui. Isso também é perigoso, né? Muito perigoso. Muito prejudicial, na verdade. Muito nocivo, né? Pois é. Mas ainda está em tempo, né? Ainda está em tempo de frear isso, de mudar de atitude, de fazer diferente. Exatamente. Né? Ionali, e como perceber que esse uso pelos pais está em excesso, está exagerado? Está em excesso devido ao uso prolongado, né? E quando isso vem afetar as relações ou qualquer área da vida. Né? Então, se torna um excesso quando eu percebo que eu estou sendo prejudicado com isso, muitas vezes prejudicando também outros, né? E pelo uso excessivo, né? A gente percebe que o uso é excessivo quando ele justamente está interferindo nessas relações em outros aspectos. Né? Então, esse uso prolongado, muitas vezes desnecessário, né? Vem a caracterizar como um excesso. Se a gente parar para pensar, na vida a gente não só tem trabalho, né? A gente tem que dividir o tempo do lazer, o tempo com a família, o tempo de trabalho, o tempo de se relacionar com as pessoas e se relacionar principalmente ao vivo e a cores. Exatamente. Né? Curtir as pessoas em tempo real, ao invés de estar curtindo o tempo todo lá nas redes sociais, né? Que tem esse momento de entretenimento, que também é importante, né? Mas que não falte principalmente a qualidade, né, de tempo naquelas pessoas que estão ali ao nosso redor. Muito interessante você dizer isso, Ionali, a qualidade do tempo. Porque às vezes está ali, fica aqui com o seu filho, aí ele está com o celular, você com outro. Qual é a qualidade de tempo, qual é a atenção que você deu para o seu filho, se vocês dois estão ali com o aparelho eletrônico naquele momento. E a gente precisa ter muito cuidado, não é fácil, né, Ionali? É uma tarefa difícil, porque hoje em dia o trabalho pede, as demandas são grandes, como eu já disse, leva muito trabalho para casa, mas buscar sempre esse equilíbrio, né, Ionali? E é interessante também dizer que as crianças, elas precisam, a gente precisa parar de subestimar as crianças. Não, ele não vai entender se eu explicar que eu estou usando para trabalhar, mas entendem. Entende sim. Então, desde cedo, começar a explicar. Papai e mamãe tá usando esse tempinho aqui, porque papai e mamãe tá trabalhando. Depois a gente vai fazer isso. Mas explicar é importante, Ionali. Dar esse entendimento dar esse significado é importante sim. Né? Agora, além de dar o significado, também saber o momento de parar. Dar o exemplo também, né? Dar o exemplo, porque de nada adianta você dar o significado e ficar ali horas e horas, né, se entretendo naquele aparelho, naquele dispositivo, e a criança ficando de lado. Porque ela vai sentir que está sendo deixada de lado. E como a gente falou agora há pouco, do tempo de qualidade, ele precisa existir. Né? Então, apenas dar o significado, não. É importante dar sim o significado, mas tentar evitar ao máximo, né, diante das crianças, estar lá o tempo todo no celular. Exatamente. Eles vão compreender. Uma hora ou outra eles vão compreender e é preciso sim conversar. Né? Exatamente. Pelo exemplo. O exemplo arrasta, como o povo diz, né? Ionali, e esse vício, ele pode ser considerado uma forma de violência, quando ele afeta diretamente esse relacionamento? Gente, é mais sério do que a gente pensa, né?
pode sim. De acordo com o Ministério da Saúde, pode sim ser considerado prejudicial e tudo mais, porque, como é que diz? É um acesso sem limites. É de porque toda forma, é uma forma de violência. Se né? caracteriza como um tipo de negligência. Esse verdade. tipo de negligência seria, no caso, o abandono. Né? Então, se torna nocivo nesse sentido. Entendi. Gente, é muito sério. Então, a gente precisa dar mais atenção, prestar mais atenção àquele tempinho que a gente está deixando justamente para isso. É um trabalho, é um e-mail que eu tenho que responder, uma mensagem que eu tenho que responder, mas tente deixar ali, por exemplo, vou deixar hoje meia hora depois que eu chegar em casa para resolver tudo, depois eu desconecto e vou cuidar aqui da minha vida e vou dar atenção à minha família e meus filhos. Gente, se não for assim, a coisa fica muito séria. Pode se tornar até uma violência, podemos dizer, virtual, assim, porque você deixou de dar atenção Violência a seu virtual. filho para dar atenção ali ao seu trabalho. Então, é bem sério. A gente precisa repensar mesmo, refletir. Por isso que eu trouxe a Ionali hoje, para a gente parar e refletir das nossas ações, como pai, como mãe, como família, de como é que está sendo esse uso, né? Identificar se está havendo realmente esse exagero. Ionali, quais são as dicas assim, que você poderia deixar hoje para a gente de como é que seria possível os pais manter esse equilíbrio? Não é fácil, eu repito, minha gente, não é fácil, porque não tem como a gente desconectar do nosso trabalho e as crianças também precisam desse contato, não tem como, é da era, é do século, da vivência Exatamente. delas também. Mas se é modernidade. possível, Ionali, deixa aqui algumas dicas para quem está assistindo a gente hoje, para fazer um certo controle aí desse uso. Eu queria só assim destacar, Carla, que a gente não está aqui fazendo uma campanha Contra os o celulares uso. e aparelhos, exatamente. O que a gente está buscando é um equilíbrio. Isso, a né? palavra Então, é essa. no que a gente está buscando esse equilíbrio, né, se puder, evitar ao máximo ficar com o celular na frente da criança. Né? Não é toda hora do dia que você vai estar ali com a criança. Geralmente você vai ter aquele momento que você está no trabalho. Muitas vezes o celular é uma ferramenta de trabalho, mas é importante, na frente da criança, evitar ao máximo esse uso. Né? E quando estiver com a criança, é muito importante também não estar dividindo esse tempo entre o celular e a criança. Né? Porque a criança ela vai sentir assim, que está meio que atrapalhando, né? Porque meu pai e minha mãe estão ali ocupados e eu estou aqui atrapalhando ele, porque está tendo essa atenção dividida. Então, o ideal é, ao invés de estar dividindo essa atenção, estar fazendo atividades prazerosas com as crianças. Né? Brincando, pintando, cantando, enfim, curtindo aquele momento com a criança. Né? Priorizar esse tempo de qualidade, né? Que esse tempo seja de qualidade. Outra coisa também, para quem, devido a você falou, né? O tempo que a gente está vivendo, essa exposição o tempo todo, muitas vezes o vício, né, da pessoa estar ali o tempo todo, é importante também estabelecer horários em que haja aquele momento offline na casa. Boa dica. Aquele momento offline. Se a gente passou o tempo todo, né? O seu dia ali trabalhando, se conectando com as pessoas virtualmente, e por que não chegar aquele momento do dia para haver um acordo na casa e todo mundo desligar, como nas horas das refeições, por exemplo. Principalmente, né? Principalmente nas horas das refeições, que a gente vê que as pessoas não estão mais em comunhão, né? É cada um, geralmente, com o seu celular ali e não estão desfrutando daquele momento de comunhão, né? Aquele momento da refeição. Estão cada um com o seu celular, Todos né? conectados. Quando a gente chega no shopping, a gente vê isso. Quando a gente chega em lugares lotados, a gente vê isso direto. Né? E cadê curtir esse momento do tempo real? Né? Em casa, seria interessante ter esse momento e seria importante também estabelecer, por exemplo, a partir de 7 horas da noite, a partir de 8 horas da noite, pronto, é o momento offline da casa, se tiver de usar o celular para ouvir uma música, mas curtir a presença uns dos outros, né? E eu ainda sugiro, Carla, também, né, seria mais uma recomendação, né, para aquelas pessoas que se reconhecem, né, com assim, aquele sofrimento, né, aquela dependência do aparelho, procurar ajuda psicológica, Exatamente. né? Buscar a psicoterapia. Porque tem pessoas que conseguem, sim, controlar o uso do celular, mas tem pessoas que sabem que não estão mais sabendo controlar, né? E isso está causando muitos prejuízos na vida. Então, buscar a psicoterapia, deixar os preconceitos de lado, né, que muitos têm, e buscar ajuda nesse sentido. Exatamente. Ótimas dicas da Ionali aqui, deixando esse recadinho super especial para você, papai e mamãe, que assiste aqui o nosso programa. Vamos tomar cuidado, buscar sempre esse equilíbrio, seguir as dicas valiosas aqui que a Ionali deu para a gente, porque a gente fosse falar aqui era o dia inteiro, que o celular traz coisa boa, tecnologia, mas também traz esses prejuízos que a gente precisa ter muito cuidado. Mas fica a dica, papai e mamãe, controlar esse uso, conversar com o seu pequeno, explicar que é trabalho e dar prioridade ao olho no olho,
a educação, a interação ali entre vocês que não tem dinheiro no mundo que pague. E o tempo passa e passa ligeiro e a gente perde um pouquinho de tudo isso. Ionali, muito obrigada, viu? Obrigada Quero a você, lhe agradecer por ter vindo hoje para bater esse papo, deixar essas dicas aqui pra gente. Muito obrigada. Gente, Geração Saúde fica por aqui, é sexta-feira, final de semana, mas segunda-feira temos um novo encontro, 10h15, ao vivo aqui na telinha da Super TV, eu espero você, vai lá no nosso Facebook, interage, deixa a tua sugestão, deixa teu bom dia, conversa com a gente que segunda-feira eu te encontro aqui às 10h15 aqui na telinha da Super TV. Bom final de semana, fiquem com Deus e até segunda-feira. Geração Saúde. Oferecimento. Cassim, o seu laboratório de confiança. Super TV é sua, é super.